Saudações, meus queridos, meu nome é Fernando Maiolar, estamos começando aqui mais um Debatendo diretamente da Com Brasil TV e hoje com um convidado mais do que especial, que se tornou também um amigo, né? O Gustavo Hohendorf, né? Ele falou melhor do que eu, ele é escritor, ele é palestrante, ele está em alta em diversos podcasts, em diversos programas de TV e eu agradeço de coração por ter aceito o meu convite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os livros que ele escreveu e, claro, uma das principais especialidades dele aí, ele falou isso pra mim da outra vez, eu demorei pra digerir, mas hoje eu vivo na prática um pouco desse bate-pronto com ele sobre cuidar de quem cuida. Então, meu querido Gustavo, seja bem-vindo, agradeço de coração por você estar aqui gastando um pouco do seu tempo para trazer esse conteúdo para todos nós e a palavra está com você. Cara, que sensacional, muito obrigado por essa oportunidade de estar junto, não estou gastando meu tempo eu estou investindo, porque quanto mais pessoas se beneficiarem com as notícias, porque a gente tem tantas coisas tóxicas que acaba conduzindo um povo, uma nação para o buraco, né? E quando a gente entende que pessoas mais felizes e positivas rendem mais, vendem mais, se relacionam melhor, melhora tudo, é muito mais gostoso estar do lado de pessoas felizes e positivas. Legal. E eu, como estrategista comportamental, todas as vezes que eu posso trazer uma palavra de esperança e dizer que é possível se tornar, sim, positivo, ficar em paz no mundo caótico, isso é para mim um investimento. Então o tempo não é dinheiro, todo mundo acha que tempo é dinheiro, tempo é vida, e vida não se recupera. Mas um programa como esse, para mim, eu faço questão de estar aqui me dedicando ao máximo. Eu fico feliz. Para quem não sabe, a gente acabou dividindo o palco uma vez ali, num evento que teve, importantíssimo, na terceira maior casa, acho que aqui do Brasil, né? E dali rolou essa energia, eu vi você falando, me encantei ali, você me viu falando algumas coisas, me chamou de canto depois no final, a gente trocou os livros, trocamos cartão, pá. Acabamos pegando ali o contato, nos reunimos algumas vezes e, assim, eu sempre falo, pessoas do bem acabam sendo unidas. Os dispostos se atraem. É verdade. Uma frase muito coerente da sua parte. E o importante, né, assim, a coisa mais bacana é que a admiração recíproca, né, de ambas as partes ali, teve uma somatória incrível, porque eu sou empresário e quando você falou assim, olha, eu falei, o que você faz? Fernando, eu cuido de quem cuida. Eu não entendi muito bem, depois eu comecei a pesquisar, buscar, li seu livro, eu falei, cara, cuidar de quem cuida, realmente, né? Porque eu sempre tive esse apreço, né? Eu tenho uma grande vultuosidade de funcionários aí, alguns que eu nem conheço, outros que vivem mais próximos de mim, mas independente disso, dentro de todo o ecossistema do empreendedorismo, eu tenho essa sensibilidade de cuidar das pessoas. Mas de fato, humanizada. Por muitos e muitos anos, nunca tive ninguém que cuidasse de mim, lógico, família, esposa ali, mãe, o pai, mas ali é o arroz com feijão. E de repente a gente começou a trocar um papo, você começou a explicar melhor, então fala um pouquinho desse trabalho seu, porque além de ser um trabalho humanizado, é algo realmente ímpar no país, porque eu mesmo nunca havia entendido, né, sobre como funcionaria algo desse tipo e a importância dessa conduta, desse projeto de vida que você tem, como que ela poderia otimizar isso dentro de uma esfera generalizada, porque eu vejo você fazendo isso pontualmente, pessoa a pessoa. Então fala um pouquinho desse pessoa a pessoa e como você enxergaria isso de uma forma exponencial dentro de toda Obrigado uma nação. Pela pergunta, pela oportunidade de deixar mais claro o que eu faço. Então esse é um programa que eu tenho que eu cuido de quem cuida. Então eu cuido do médico que cuida do paciente, eu cuido do CEO que cuida da empresa, eu cuido de pessoas que realmente sempre estão fazendo uma doação, sempre estão entregando, fazendo melhor, tal, essas coisas todas, mas às vezes ou a falta de tempo, tá? Que é uma desculpa que a gente resolve, ou até mesmo por não se colocar em prioridade, mesmo ele sabendo a importância que a pessoa tem. E aí o autocuidado, a autoestima bem trabalhada, ela deixa o core de qualquer empresa, de qualquer negócio mais potencializado. E o core quem é? É a liderança, não tem jeito, né? Então eu tenho, há 30 anos eu venho me desenvolvendo nessa área do estrategista comportamental, então tudo que eu fiz no começo da minha carreira foi para meu sucesso individual.
E eu descobri alguns caminhos. Tudo que você fala, na verdade, eu falei isso com outros convidados ao decorrer de outros programas, porque é legal você ver uma pessoa falar com propriedade. O que você fala não é aquilo que você estudou, como vejo, e desculpa a palavra, mas muitos charlatões por aí falando que é coach, ofuscando verdadeiros coaches, falando que é... Independente disso, eles acham que são lideranças que vão proporcionar ao outro, né, ao próximo, algo benéfico apenas com uma teoria. Você traz na prática aquilo que você viveu. Isso é muito importante. Eu falo isso nas minhas palestras, você lembra? Pessoal, vocês nunca vão me ver falando assim, olha, eu acho que você deveria fazer isso, ou eu faria isso porque talvez dê certo. Não. Eu vivi, eu caí, levantei, eu fiz. E aí, esse foi um dos maiores diferenciais que eu vi dentro do seu trabalho. E por isso, me aproximei um pouco mais e por isso pedi até para a produção te fazer esse convite. Eu falei, eu preciso ter uma segunda experiência com esse cara, olho no olho ali, porque é incrível o trabalho dele. Inclusive, a gente tem a tendência agora nos próximos anos a estarem juntos, se tudo der certo nos projetos pessoais que você sabe, que a gente chegou a um trocadilho ali, e entender um pouco da esfera daquilo para onde eu estou me adentrando. Então, falando sobre a sua propriedade, trazendo isso para dentro de uma realidade hoje, quantas pessoas você já tem mentorado nos últimos 2 anos aí, só para que o pessoal tenha essa dinâmica e entender um pouco da grandeza de tudo que você vem fazendo? Entre empresas e atendimentos individuais, foram uns 2.000 olho no olho e olho no olho. 2.000. E aí você pega a hora de voo, né? Uma das coisas tem um atributo, né, o livro Outliers, né, que são os fora de série, que as pessoas chegam num nível de maestria depois de 10.000 horas praticadas. Então o cara violinista tocou 10.000 horas, ele passa já a ter um nível diferenciado. E cada encontro meu, que a gente procura manter uma sequência de no mínimo 11 semanas para ter a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a competência que o cérebro tem de construir novas conexões neurais. E então, se você fizer isso 2.000 vezes 11 semanas, vezes 1h30, 2 horas ali de troca de experiências, a gente tem uma bagagem bastante grande. E resultados. Para mim, o que mais é interessante, se entrar nas minhas redes sociais, entrar no meu site, vai ver lá o depoimento espontâneo das pessoas. Antes, que são as tal das provas sociais, né? Essas provas sociais aí tá validado e as pessoas têm o prazer de falar. E aí eu tenho rede social, essas coisas todas que redes sociais. Ela movimenta legal, mas palestras. Mas o one-on-one é diferente. Você mesmo, se tiver a oportunidade de vivenciar comigo, você vai ficar louco para recomendar pro outro. Que legal, que legal. Eu não só pretendo ter, como assumo o compromisso publicamente que vamos estar juntos nas próximas etapas aí. Uma honra para mim. Eu tenho uma agenda extremamente complexa. Muita gente às vezes fica triste comigo porque não respondo no WhatsApp, mas nem com o celular eu ando sempre. Meus assessores estão ali ao máximo, mas são muito. Eu te mostrei aquele dia, são muitas mensagens. Faço questão de falar isso para que as pessoas entendam um pouquinho. Para não levar. Aí a gente já entra no tema do meu último livro, que a gente tem aí 50 leis e foram códigos. Quantos livros você já escreveu? Esse é o meu 7º. Seu 7º livro? Eu posso pegar ele aqui? Fique à vontade. Olha só, eu quebrar a quarta parede aqui só para... Esse é um livro lindo. Eu comecei a ler ele aqui agora, dei uma folhadinha. Tem um conteúdo incrível pelo que a gente debateu aqui. E assim, eu gosto muito desse lance de 50 leis, é uma coisa incrível. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aqui e sobre aquele outro que você me deu, que também fala sobre o comportamental, que você fez como parceria com algumas outras pessoas ali, né? Então, dá um resumo sobre o que esperar, né, das 50 leis e o que você tem tido de resultado em cima dos outros que você já escreveu. Na verdade, eu comecei essa jornada de escrita há 21 anos atrás. Quando eu era do fundão, legal, bagunceira, aquela coisa toda tal, mas eu tava. E você sabe que as maiores receitas de sucesso são os caras que eram do fundão? Eu vi essa estatística, eu duvidei, mas depois eu comecei a pesquisar e vi que tá fazendo parte. Ó, a gente aqui, ó, do fundão lá. Exatamente. Jogava papel um no outro. Isso, aquela coisa toda lá, e nota 7, tá bom. Então, sempre razoável. Passando ali pela obrigatoriedade de cumprir o protocolo. E em 2004 eu tive mais 3 experiências num dia que não deu pra negar. Não dá pra você ignorar. O universo conversa com você. Você pode pôr o nome que você quiser. Não existe coincidência.
Coincidência, ela acontece por uma pessoa que tem uma visão de galinha, que entrou uma minhoca no campo de visão, puf, coincidência. Quem tem a visão de águia já viu que tá tudo interconectado. E os dispostos, você atrair, aquelas coisas todas. Eu vivi 3 coisas num dia. Uma com uma pessoa super pobre, uma coisa extremamente desagradável, e começou meio tenso. 1h30 depois, resolvemos um negócio, e ele virou pra mim: Gustavo, você deveria ensinar os mauricinos a como tratar gente simples. Eu falei: tá me chamando de mauricinho? Brinquei com o cara e tal. E a informação ficou aleatória. Sim. Meio-dia, isso foi de manhãzinha, a meio-dia eu tava na cidade, lá no interior de São Paulo, o coronel da cidade, o cara que mandava. Uma situação, ele desmereceu alguns profissionais e dentro deles estava eu. Ele fez aquela... Extremamente deselegante. Deselegante, e na hora que ele veio em mim, correto. eu me posicionei. Eu falei: você é doutor? Porque... E era um médico, né? Eu falei: senhor doutor, porque você fez um juramento de Hipócrates. O senhor tem doutorado? Ele falou: não. Então eu te chamo de doutor por educação. E daqui a pouco quem vai ter que chamar de doutor alguém aqui é você, a mim, porque eu tô terminando meu mestrado e vou fazer meu doutorado. E ele ficou assim e tal. E foi um negócio tenso. Sim. Saiu faísca ali, não. Tinha 1 minuto de bate-bola assim com ele, ficamos 1h30. Porque ele falou: nunca ninguém se posicionou que nem você se posicionou na minha frente. E aí a gente sentou, trocou uma ideia, tipo assim, foi tenso o começo. Mas depois foi... Eu tive que me posicionar. Eu falo pra ele, assim: olha, eu tenho aqui, eu não gosto muito de tatuagem, é coisa de maloqueiro, né? Mas essa aqui, ó, eu tenho um crânio tatuado, todo mundo acha que é uma caveira. Não é um crânio. Se eu pegar o meu crânio, colocar em cima da mesa e o teu do lado, depois que já tiver limpinho, só o osso, Covado, você vai saber quem é quem? Se sou eu, quem sou eu, quem é você? Não vai saber. Inclusive de negros, brancos, asiáticos. Tudo, não tem isso. É de dentro pra fora, todo mundo é igual. Social. De dentro pra fora, todo mundo é igual. Então isso daí não é hipocrisia, é uma coisa que eu sempre tive como regra de vida. E aí, quando eu me posicionei com ele, ele chegou: pô, Gustavão, na hora que terminou, hoje eu vou na casa dele, como churrasco com eles daí, tô falando há 20 anos atrás. Ele falou: você deveria ensinar as pessoas como se valorizar. Eu falei: porra, de manhã, 2, 3 horas depois, o cara me fala pra ensinar. A mesma coisa. E aí, à noite, eu tava fazendo as entregas de trabalho e tal, de mestrado, essas coisas, o diretor, ele falou: Gustavo, você nunca pensou em dar aula? Eu falei: você tá de sacanagem, né? No mesmo dia, então não dava pra ignorar. Você começou a enxergar que eu ia te fazer a próxima pergunta, era onde foi a chave de virada? Nem preciso. Foi lá, 20 anos atrás. Mas 20 anos atrás, quando você sentiu isso, ao mesmo tempo, creio que 20 anos atrás pra cá, o número de consequências de coisas que aconteceram aí no decorrer do ponto A ao Z, que até hoje, você deve ter crescido muito também. Você deve ter se deparado com você lá atrás e olhado e falado: poxa vida, como eu cresci, como fui abençoado. Tem que me apresentar de novo para aquele lá, de 20 anos verdade, atrás. Eu até brinco, alguns programas atrás aí eu gravei com o Dr. Almino, um querido, e eu era gordão, né? Eu fiz bariátrica, e eu falei pra ele: meu irmão que morreu. Quando eu vejo a foto, é mais ou menos assim. Deixou a outra metade. Poxa, que nem, não sou eu mais não. Que legal, é isso daí. Não sou eu mais. E você faz um trabalho cirúrgico também, porque você transforma as pessoas. Elas devem olhar depois do tratamento que você faz, leva-se 1 mês, 1 semana, 1 ano, não sei, porque é uma coisa que deve ser independente. Por mais técnica que se tenha para aprimorar isso e aplicar na vida das pessoas, ninguém muda de um dia para o outro. Tem pessoas que têm mais facilidade. Eu tenho essa facilidade, graças a Deus. As pessoas, e eu sou muito aberto a críticas. Às vezes as pessoas vêm e falam que ele é seu funcionário. Eu falei: ele falou assim com você? Eu não sou, porque eu sou o dono de um CNPJ, eu não sou melhor do que ele, não. E assim, eu acho que a Silvio pensava dessa forma, por exemplo. Um grande exemplo. Elon Musk diz que pensa dessa forma. Ele todo mundo sabe que sabe alguma coisa e que não sabe muitas outras. Exatamente. Porque o líder mesmo sabe isso. Eu não tenho dúvidas, né? Eu estava citando sobre o Silvio Santos, de que ele não saiba operar uma câmera, talvez com uma complexidade, mas ele não saiba. Mas ele era dono da parada e tenho certeza que alguém que chegasse e falasse: a fotografia não é assim, teria que ser assado. O que senhor? Ok. Você é o profissional. Aceitem críticas, né? É tão difícil as pessoas aceitarem críticas. E foi uma das coisas que você, me dando um toque, aquele dia que a gente bateu papo no escritório, eu comecei a falar: poxa, que coisa. Cuidar de quem cuida. Eu tenho uma opinião sobre a crítica, né? Sim. Neurolinguisticamente, eu tenho uma formação de programação neurolinguística há mais de 20 anos, né? E aí eu tive uma possibilidade de acessar alguns estudos que o impacto da palavra na sua biologia. Então, só a palavra isolada, sabe qual é a mais tóxica de todas? Crítica.
crítica, né? Quando eu chego pra você, Fernando, poxa, que legal o teu trabalho, eu posso fazer uma crítica construtiva pra você? O cara já... Você elegantemente, claro, não sei o que, mas dentro de você fechou. O coração automaticamente dá aquela seguradinha. Travadinha, falou, lá vem. Né? Aí quando eu chego pra você de novo, pô, parabéns pelo teu trabalho e tal, posso te fazer uma sugestão construtiva? Que legal. Se eu posso fazer uma observação? Pum, você muda a palavra, você que é Você extrai o mesmo resultado usando uma técnica muito só trocando uma palavra. menos invasiva. Porque a palavra crítica, se você quiser fazer um codinome pra ela, é o Satanás, é o coisa ruim, é o que você quiser, porque ela te destrói. É verdade. E aí tanto é que as crianças... Mais um que eu aprendi hoje, hein? Mais um. A gente é eterno aprendiz, né? É verdade. E aí tem um cliente meu que ele falou que o filho dele, ele estava assistindo, ele gostava de assistir o Oscar. E o Oscar, ele estava lá, um crítico de cinema. O filho entrou na sala, ele falou, pai, ele vai falar mal do filme? Ele, por quê, filho? Por causa que tá escrito crítico de cinema. É a percepção, a natureza de uma criança que nunca acessou algo corporativo ou dessa situação, entendendo que o cara ia falar mal. Olha pela palavra sozinha. É incrível. E assim, hoje pra mim tá sendo bem especial, porque a gente poderia bater papo aqui até o dia inteiro, daria pra ficar longo. Eu vou chamar um rápido comercial aí pra gente tomar uma água. Prazer. Gustavo Hohendorf, estamos aqui diretamente da Como Brasil TV e a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com muito mais ciência da neurolinguística com uma pessoa de grande referência no nosso país. Grande abraço, fiquem com Deus e até já.